Bom, pessoal, vamos rever o conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula. Na aula que a gente viu no dia de ontem, nós trabalhamos a parte de modificadores de visibilidade, de acesso, modificadores de acesso. E a gente vai dar continuidade. Vou passar novamente aquele exemplo que eu passei de uma maneira um pouco mais interessante, porque eu vou gravar um vídeo. Então a gente iniciou naquele momento um projeto, e esse projeto a gente escolheu biblioteca de classe .NET Framework, onde ela vai gerar um assembly. Eu vou colocar numa pasta. Essa pasta eu vou chamar de vídeo. Selecionar a pasta e vou nomear de minha classe. Minha biblioteca. Porque aqui a gente está desenvolvendo uma biblioteca de classe, onde a gente vai reaproveitar isso, ok? Então, ok. Ele vai gerar uma classe. Vai nomeá-la de classe 1. Para mudar o nome da classe, a gente pode vir aqui no gerenciador de soluções, clique com o lado direito do mouse em cima, clique em renomear. Eu vou renomear, vou colocar classe nota, como eu havia feito na classe. Então, dá um Enter. Ele vai renomear o arquivo e vai perguntar se você quer que renomeie todas as referências. A gente vai colocar que sim. Renomeado. A gente vai colocar um public double avaliação B1, public double avaliação B2, public double trabalhos B1, public double trabalhos B2. Então, a ideia é calcular a média, né? Na verdade, a gente desenvolveu a classe para calcular a média e, ao mesmo tempo, essa classe vai nos proporcionar a ideia do conteúdo que a gente abordou na sala de aula, que é os modificadores de acesso, onde, nesse momento, a gente criou 4 campos do tipo double com visibilidade pública, ou seja, eu vou ter condições de visualizar isso dentro da minha aplicação, dentro de uma outra classe. Tudo isso é possível desde que a gente coloque o público. Então a gente vai estar vendo os modificadores. E também criei private double f média B1, private double f média B2 para calcular a média do bimestre 1 e do bimestre 2. E coloquei também um protected f double f média semestre. Então, alguns campos. Os privates a gente só vai ter acesso dentro dessa classe. Eu não tenho acesso fora dessa classe. Mesmo em classe filha, eu não vou ter acesso a ela. Se eu desenvolver uma classe aqui dentro desse mesmo arquivo que a gente está trabalhando, que é o classe nota.cs, também não vai ser possível a visibilidade. E agora a gente vai ver dois outros modificadores de acesso que estão disponíveis no C#, que é o internal. Vou colocar double, porque é só para a gente visualizar como que ele fica. Field, campo internal, vou chamar de campo internal, e protected internal double
F campo interno, F campo protected internal. Só para a gente diferenciar esses campos para ver como ele fica a visibilidade desses campos, ok? Bom, criamos então dois campos privates, um protected, um internal e um protected interno. Agora a gente vai criar três métodos: public, double, get média B1. Antes do return eu vou calcular, é igual a avaliação B1 vezes 0.7 trabalhos B1 0.3 e vou dar um return F média B1. Okay? Então o meu get média vai calcular e ao mesmo tempo vai retornar o conteúdo da média. Lógico, se a gente fosse analisar numa programação para o mercado de trabalho, para um trabalho mesmo efetivamente, eu não colocaria o cálculo da média dentro do getMédia. Eu colocaria, à medida que eu fosse alterando a avaliação ou trabalho B1, qualquer um dos dois, automaticamente para ele já me calcular o B1 utilizando properties ao invés de campos. Isso a gente vai estar vendo em algumas aulas para frente, onde a gente vai estar trabalhando get e set, e aí a gente modifica esse exemplo para poder utilizar o esquema de properties e assim facilitar, porque no momento que eu for calcular uma média de semestre, por exemplo, e eu me basear pelas variáveis private, não vai ter condições, ele não vai guardar essa informação. Então, a ideia é que ele já tenha calculado no momento que eu vou pegar o getMédia B1 e não calcular no momento que eu for buscar. Mas, enfim, é mais para a gente ver a ideia dos conceitos de public e private para mais para frente, quando entrarmos no assunto de properties, a gente alterar esse código e deixar ele de uma maneira mais inteligente. Aqui vamos mudar. E aqui a gente está levando em consideração o nosso cálculo de média aqui da unidade onde a gente trabalha, né? E public virtual double get média semestre. E o get média semestre a gente vai fazer f média semestre é igual a get média B1 vezes 0.6 0.4 mais get média B2 vezes 0.6. E aí a gente vai dar um return f média semestre. Ok? Aqui a gente já está com o nosso código criado. Alguns podem perguntar, por que virtual, professor? Nesse primeiro momento, como a gente não está vendo ainda a parte de herança, nesse primeiro momento, simplesmente eu vou deixar para vocês que a gente vai colocar virtual e a gente vai criar uma classe filha para poder utilizar o get média semestre na classe filha. Com algumas diferenças, a gente precisa colocar o virtual. Então, na classe filha vocês vão ver que ao invés de virtual, a gente vai colocar override, ou seja, que ele vai sobrescrever o método get semestre na classe filha. Mas vejam, isso daqui a gente vai estar vendo um pouco mais para frente na nossa aula, onde a gente vai estar falando sobre polimorfismo. Então, a primeiro momento é simplesmente um modificador, onde a gente na classe filha vai poder sobrescrever esse método getMédia, que vai calcular da maneira dele na classe filha. Ok? Salvei. Então está minha classe nota aqui com os campos
public, os campos privados, um protected, um internal e um protected internal. Então a gente vai ver as diferenças desses dois campos, principalmente agora. Então aqui dentro do meu namespace, biblioteca, eu vou criar uma outra classe aqui dentro, ou seja, dá para mim colocar mais de uma classe no mesmo código. Não recomendo, normalmente eu costumo colocar sempre uma classe por arquivo, mas há a possibilidade da gente colocar public classe apoio. Vou chamar de classe apoio só para a gente visualizar como fica isso, ok? E aqui public classe apoio, vou criar o constructor. Constructor a gente vai estar falando na aula que vem a respeito dele, constructor e métodos. Tudo bem que os métodos a gente já está vendo eles no decorrer das nossas aulas, mas a gente vai entrar um pouco mais em detalhes na próxima aula. Então, dentro do meu constructor, eu vou fazer um teste com a nossa classe de nota. N1 igual a new classe nota, ou seja, estou disparando o constructor aqui nesse momento. Criei um objeto que vai ser armazenado no N1 e no N1 eu vou colocar os campos. Que campos que eu vou colocar? Vou colocar avaliação B1 igual a 10, avaliação B2 eu vou colocar 9, N1.trabalho B1 colocar 8, N1.trabalho B2 igual a 7. Nós poderíamos deixar de uma maneira mais simples. Se vocês repararem, ficam 3 reticências aqui debaixo do new. Há uma possibilidade de você deixar um pouco mais simplificado isso. Ao invés de você fazer new classe abre e fecha, ponto e vírgula, depois N1 ponto, N1 ponto, N1 ponto, a gente pode modificar isso e fazer isso aqui. Abre chaves, fecha chaves aqui, tira o N1, põe uma vírgula aqui. Então, a gente tira todos os N1, em vez de ponto e vírgula, vírgula. E depois aqui no final um ponto e vírgula. Então eu já faço tudo isso, ou seja, no momento que eu crio a classe eu já atribuo já todos esses campos numa pancada só. Então isso facilita o desenvolvimento, a gente acaba escrevendo menos. E uma coisa interessante agora que a gente pode notar é que eu estou utilizando os campos públicos, né? Eles vão aparecer sem problema nenhum, só que tenho dois campos aqui, um interno e um protected interno, um protected, e aqui a gente tem acesso a alguns campos. Ó, F campo interno, coloquei F, apareceu só 2 campos, mas eu tenho 3 campos. F média, F campo interno, F campo protected interno, e tenho mais os privates. Os privates a gente não vai ter acesso, então não aparece. Mas a gente tem um campo protected, também não vai ter acesso. E eu só vou ter acesso ao interno e ao protected interno. A diferença é que o protected interno ele vai ser visível nas classes filhas da classe nota. Porém, como ele é protected interno, ele tem a característica de interno, ou seja, dentro do meu arquivo classe nota CS, eu vou ter acesso ao campo interno, todo mesmo o interno ou o protected interno. Então no interno eu consigo colocar um valor e no F campo, não é ponto e vírgula, é vírgula, F campo protected interno, consigo colocar, atribuir valores também. Não há necessidade de colocar vírgula no último campo, então no momento que eu crio eu já atribuo todos esses campos e eu tenho acesso a esses caras aqui. Vou pôr um comentário, acesso porque
está no mesmo arquivo. Aqui vou colocar um comentário também. Da mesma maneira que o internal. Então ele vai ter por conta do protector interno. Então ele assume as duas características. Aqui eu vou dar um console.writeLine. E aí eu vou colocar aqui média P1 0 2 pontos F2 média B2 2 pontos sinal de chaves 1 2 pontos F2 e média semestre. Vou colocar 2 pontos F2 vírgula, dá um enter aqui. Aí eu vou colocar get n1.get b1 abre parênteses, fecha parênteses, n1.get b2 n1.get média semestre. Ponto e vírgula. Então aqui eu vou dar um writeLine para mostrar as médias. Um detalhe interessante que eu já havia passado para vocês, só para relembrar, o que eu coloco entre sinal de chaves. O primeiro indica a posição dos parâmetros, ou seja, depois da vírgula do texto que eu vou colocar, ele começa a contar primeiro, que é 0, 1, 2 e assim subsequentemente. A segunda parte é o tipo de dados, f de ponto flutuante com 2 casas decimais. Se eu tiver mais de uma, 3, 4, aí eu vou mudando. Se eu quiser ter um espaçamento de caracteres, eu coloco uma vírgula, que eu quero deslocamento de 10 posições. Ou seja, ele vai dar um deslocamento de 10 posições do B1 aqui, vai dar um deslocamento de 10 posições para encaixar esse valor, ok? Então vou deixar até colado aqui só para a gente ver como é que ele vai ficar. E aqui eu vou dar um console.readkey para ele aguardar, a gente dá um enter para a gente conseguir testar, ok? Vou vir aqui no meu Avast e desativar para a gente conseguir testar, para ele não ficar incomodando toda hora de compilar. Lembrando que como a gente desenvolveu uma biblioteca, não é uma aplicação, não vai ser o iniciar, que se eu iniciar aqui ele vai tentar executar e não tem condições de executar, porque é uma biblioteca. Então eu venho em compilação e só vou compilar a solução. Compilada a solução, deu aqui embaixo bem sucedida. Se você clicar na abinha aqui com o lado direito do mouse, abrir pasta recipiente, a gente vai ter uma pasta bin. Dentro da pasta bin, como eu estou trabalhando em modo debug, ele vai gerar minha biblioteca aqui, ó, foi gerada há pouco, 1358. Então essa biblioteca .dll eu vou estar utilizando na aplicação de teste, ok? Então eu vou deixar minimizado aqui. E a gente pega uma nova aplicação, um novo projeto. Agora eu vou estar trabalhando no console. Eu vou colocar aqui exemplo 01. Aqui no exemplo 01, para a gente utilizar aquela biblioteca, a gente vem aqui em gerenciador de soluções, em referências, cliquem com o lado direito do mouse, adicionar referência.
Aqui já tem algumas que eu desenvolvi, uma na sala de aula, uma antes da aula. Então a gente vai procurar aquela. Então, como eu já peguei o caminho aqui, vou copiar o caminho, minimizar, colo o caminho aqui, dou um Enter, tá minha biblioteca aqui, adiciono ela, ok, então tá aqui, ó, é essa que eu acabei de adicionar, vídeo, então, vamos ver se está no vídeo aqui, a minha biblioteca vídeo, ela está selecionada, só dá um ok, tá aqui, biblioteca, e aí eu tenho condições agora de colocar classe nota N1 igual a new classe nota, abre parênteses, ponto e vírgula. Vejam que está em vermelho. Apesar de eu ter adicionado a referência no projeto, não quer dizer que eu estou usando. Vejam que está sem using aqui. Então eu vou dar um Alt Enter aqui. Aí vai aparecer, ó, using minha biblioteca. O Alt Enter é uma opção, mas se você colocar o mouse em cima aqui, ele mostra aqui, mostrar possíveis correções. É Alt Enter ou Ctrl o ponto. Então, usar minha biblioteca. O que ele fez? Jogou aqui em cima, já ficou azulzinho aqui. Aqui bonitinho. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai ver as visibilidades aqui. N1 ponto. Vejam, o que está público na classe, vou até abrir aqui o arquivo para vocês verem, arquivos recentes, vídeo, minha classe nota. Então, ó, tudo que está public, a gente vai conseguir visualizar. Avaliação B2, get B1, B2, get semestre e os trabalhos. Os outros campos que estão protected, internal ou private não estão acessíveis, ok? Então isso é para a gente ver. Vou aproveitar aqui e copiar como eu fiz na aula, né? Aproveitar aqui, vou fazer uma cópia para mim não ter que fazer de novo. Vou pegar inteiro aqui, classe, para ganhar tempo. Venho aqui. Ah, professor, por que o senhor não usou a classe de apoio e instanciou ela aqui? Só para a gente ver como ficaria, principalmente na questão do interno. Reparem que aqui eu não estou mais no mesmo arquivo, então não tenho acesso a eles. Vou até colocar um comentário aqui, salvar e executar a aplicação. Executando a aplicação, apareceu as médias. Note que eu dei o deslocamento de 10 posições aqui. Aqui ficou coladinho, aqui coladinho. Dei um Enter. Ok? Mostrei para vocês então a visibilidade public. Aqui a visibilidade internal e protected internal. A visibilidade private também, porque a gente não tem acesso fora da classe, eu tenho só aqui dentro da classe. E agora a gente vai ver a visibilidade protected. Então, dentro da aplicação, a gente vai adicionar uma nova classe da aplicação de teste que a gente está fazendo. E aí eu vou chamar ela de classe nota nova. Dentro do C#, para fazer herança, eu tenho que colocar dois pontos, classe nova, classe nota. Ou seja, a classe nota nova vai herdar de classe nota. Aí, se eu der um Alt Enter aqui, ele vai falar para usar a biblioteca, porque ele já encontrou. Aí eu tenho uma classe filha. Então, nessa classe filha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o public override, ou seja, que eu vou sobrescrever, e ele já até sugere, o que você quer sobrescrever? O get média semestre, porque eu indiquei que ele é virtual. Então já seleciono, ele já monta tudo bonitinho para mim. O que eu vou fazer então? A minha média
semestre, eu vou calcular de forma diferente. Então, lembra do campo protected que a gente criou aqui, ó? Protected, F média semestre, e protected internal double. Esses dois campos aqui eu vou ter acesso nessa classe filha. Vamos ver? F, olha lá, campo protected internal e F média, os dois campos protected. Então F média vai ser get média B1 vezes 0,5 mais get média B2 0,5. Ah, professor, mas está em vermelho, porque é método, então a gente tem que colocar abre e fecha parênteses, mesmo não tendo parâmetros. E retorna F média semestre. Então, a minha classe filha vai calcular a média semestral de maneira diferente. E eu poderia já setar aqui F campo protected internal igual F média semestre. Ou seja, aquele campo protected internal ele tem características interno e característica protect, ambas. Ou seja, eu posso trabalhar tanto a nível de classes filhas como a nível interno dentro do mesmo arquivo. Como eu havia relatado para vocês em sala de aula, eu particularmente, pelo fato de já trabalhar em outras linguagens, a gente praticamente só vê mesmo Public, Private, Protected. Dificilmente a gente acaba utilizando algum outro modificador. Porque Public, Private e Protected já praticamente atende a tudo que a gente precisa em orientação a objeto. Então, vimos então a diferença do Protected interno. Criamos uma classe filha para testar. E agora no programa, em vez de classe nota, eu vou mudar para classe nota nova, ou seja, para minha classe filha. E veja o que interessante. Eu vou executar agora. Vai calcular a minha média aqui 9,4, minha média de semestre 8,90, que é a média semestral que a gente modificou. Se eu mudar para a classe nota, mudou 8,80. Então, o que ele fez? Pelo fato de eu colocar uma classe nota nova, apesar de eu ter indicado que era do tipo classe nota, quem é o criador é uma classe nota nova. Então ele vai executar esse método, não esse método aqui. Então aí dá uma diferença no cálculo da média. Okay? Então a gente viu um pouquinho de herança, viu um pouquinho de modificadores de acesso e a grande parte interessante é que a gente viu o uso de biblioteca. Uma coisa interessante que eu notei na aula, que alguns alunos tiveram algum erro no getMédia e depois modificaram, é que o código fonte ele está dentro da biblioteca. Se eu vir aqui e mudar, salvar e vir no meu programa e rodar, não vai ter alteração, porque eu modifiquei o arquivo fonte da biblioteca. Eu teria que vir, abrir o projeto da biblioteca, alterei, então no caso eu tinha alterado aqui para B1, eu volto para B2, salvo, depois que eu fiz a alteração, compilo a solução, aí ele vai gerar a biblioteca, aí eu venho de novo no programa, no exemplo que eu estava mostrando para vocês, aí eu compilo e executo novamente, aí ele vai utilizar. Ah, professor, então, toda vez que eu tiver uma alteração na biblioteca, eu tenho que compilar a biblioteca e o programa. O programa não há necessidade de eu ficar compilando nessa situação, a não ser que eu modifique muito alguma característica, mas em si, você compilou a sua biblioteca, o seu programa automaticamente vai obedecer às alterações internas da sua biblioteca. Porém, detalhe importante, eu gerei a biblioteca,
e suprimir uma classe, ou seja, tirei uma classe e meu programa usa essa classe no momento que eu for executar, ele vai dar erro porque você gerou uma biblioteca sem aquela classe e aí vai dar erro na sua aplicação. Mas alterações dentro da sua biblioteca que não suprimam classe, que alterem algum código, vai refletir no seu programa sem a necessidade de você ter que compilá-lo. Por isso que é a parte interessante a gente utilizar bibliotecas, porque a gente vai conseguir reaproveitar esse mesmo código, essa mesma biblioteca em outros projetos. Então, é bem interessante, vale a pena a gente desenvolver orientação a objeto, utilizando essa característica de biblioteca, para ter mesmo a ideia de reaproveitamento. Então, fico por hoje aqui, deixando para vocês esse conteúdo. Aproveitem bastante, exercitem, que vale a pena para quem quer seguir a área de desenvolvimento. É uma linguagem fácil de aprendizado, pude perceber que eu também estou aprendendo bastante com C#, estou indo um pouco mais avançado, lógico, mas ela é muito fácil de aprender em vista de algumas outras linguagens, né? Eu já trabalho já há muito tempo com uma linguagem de programação, então é também de fácil aprendizado, mas eu notei que C# também tem uma grande facilidade aí de desenvolver e tem documentação vasta aí para a gente procurar na internet. Então, para quem quer seguir a carreira de programação, recomendo. Além do que, também recomendo horas dedicadas a você mesmo, porque ninguém melhor que você para se capacitar. Então, cada vez mais capacitado, o mercado de trabalho vai querer você, com certeza. Então, fico por hoje por aqui. Até a próxima aula.